E aí, pessoal, hoje vamos dar continuidade do assunto de catálise, falando sobre catálise ácida e catálise básica. Então começaremos por catálise ácida. Como vimos no vídeo anterior sobre catálise de reações orgânicas, o catalisador será aquele que irá aumentar a velocidade de uma reação sem alterar o equilíbrio e sem ser consumido por ela. Nessa reação abaixo, temos aqui um etanoato de metila reagindo com a água com a ajuda de um catalisador ácido, HB, onde esse B é a base conjugada desse ácido e o produto dessa reação será um ácido etanóico e um metanol. Agora veremos o passo a passo da catálise dessa reação. No primeiro momento, o par de elétrons do oxigênio com dupla ligação no carbono atacará o hidrogênio do ácido HB, formando uma ligação covalente e deixando o oxigênio carregado. Na segunda etapa da reação, o par de elétrons π compartilhados entre o carbono e o oxigênio será puxado para o oxigênio, deixando o carbono com a carga positiva. Nesse momento, o par de elétrons do oxigênio da molécula de água irá atacar o carbono e formar uma ligação covalente. No entanto, esse oxigênio vai ficar com a carga positiva, como vemos na terceira etapa da reação. Nesse momento, a base conjugada B irá atacar um dos hidrogênios desse oxigênio, fazendo com que o par de elétrons compartilhado entre oxigênio e hidrogênio vá para o oxigênio. Na etapa 4 da reação, temos um composto neutro que atacará o ácido novamente com um par de elétrons. Só que dessa vez será o oxigênio ligado ao grupo metil que irá atacar o hidrogênio. Assim, ele ficará carregado. Para compensar essa carga, uma das hidroxilas irá formar uma dupla ligação. O oxigênio da hidroxila vai fazer uma dupla ligação com o carbono e nesse momento fará com que o carbono fique neutro. E o oxigênio ligado ao metil, que está carregado positivamente, pega os elétrons dessa ligação para si. Por último, a molécula resultante terá carga positiva no oxigênio, o que fará com que a base conjugada livre, o B, ataque de volta o hidrogênio com um par de elétrons. Assim, no final teremos o ácido de volta, sem seu consumo e a reação catalisada. Aqui a gente vai ver a diferença entre a primeira etapa lenta não catalisada e a primeira etapa lenta catalisada. A gente nota que a molécula, quando ela recebe o hidrogênio do ácido, ela vai ficar com o oxigênio carregado. Isso vai facilitar na hora de o oxigênio puxar a dupla ligação para ele, porque vai ocorrer isso com muito mais força. Assim, vai ficar muito mais fácil o carbono ficar positivo quando a reação está catalisada do que quando ela não tiver. Dessa forma, vai ficar mais fácil do oxigênio da água atacar o carbono, que estiver carregado positivamente. Então, vai ser muito mais rápida essa reação quando tiver o catalisador, por causa desse processo. Agora a gente vai ver a catálise na segunda etapa da reação. Comparar a reação catalisada e não catalisada. O ácido vai aumentar a velocidade de formação do intermediário tetraédrico por meio da protonação do oxigênio carbonílico, aumentando assim a reatividade do grupo carbonilo. O que isso significa? Quando a gente vê aqui a etapa não catalisada, do lado esquerdo, a gente vai ter um oxigênio neutro ligado ao grupo metil. Então vai ser muito mais difícil esse oxigênio puxar esse par de elétrons com carbono para ele do que se ele estivesse positivo, carregado positivamente, como é o caso da reação catalisada da direita. A gente vê que o oxigênio na reação catalisada ele está carregado positivamente, ele tem muito mais força para puxar esse par de elétrons para ele do que na reação não catalisada. Então vai ser muito mais lento na reação não catalisada do que na catalisada. Existem dois tipos de catálise ácida. A catálise ácida específica, onde o próton é completamente transferido ao reagente antes do início da etapa lenta da reação, e a catálise ácida geral, onde o próton é transferido ao reagente durante a etapa lenta da reação. Agora a gente vai ver a diferença entre o ataque pela água com catálise ácida específica e o ataque pela água com catálise ácida geral. No primeiro, no catálise com ácida específica, teremos uma protonação no início da reação. Antes de iniciar a reação, teremos uma protonação. Vemos aqui, na primeira etapa, que o hidrogênio vai e ataca e passa para a segunda, onde aí
a água irá atacar. Então teremos três etapas. A primeira é de protonação e a segunda da reação em si. Já na catálise ácida geral, teremos as duas etapas ao mesmo tempo. O ataque da água e a protonação vão ocorrer no mesmo momento. Então, aí está a diferença. Na geral, temos os dois ao mesmo tempo e na específica teremos a protonação antes da reação. Agora a gente vai ver a catálise ácida específica, um gráfico de energia livre por progresso de reação. E vemos aqui que primeiramente a gente vai ter podemos separar esse gráfico em dois. A primeira etapa será do RR mais H+, para o RH+, o que significa da molécula livre para a molécula protonada, teremos uma etapa. E da molécula protonada para o produto, a reação em si que queremos, teremos outra. Então, a catálise ácida específica teremos esses dois processos. Então, por isso que a gente sempre vai encontrar numa catálise ácida específica dois picos. Aqui é um gráfico também de energia livre por progresso de reação, só que agora da catálise ácida geral. E a gente identifica que nele nós não temos dois picos e agora só um, porque ao invés de termos dois processos distinguidos separadamente, um por vez, primeiramente a protonação, depois a reação, teremos os dois ao mesmo tempo, então teremos só um pico. Novamente, a catálise ácida específica é a catálise ácida geral, só que agora na eliminação de grupos de saída. Nesse primeiro caso, na catálise ácida específica, teremos a protonação e depois a eliminação do grupo de saída. Já na geral, vemos que só teremos uma etapa, diferente da etapa acima, que foram duas, porque é uma catálise ácida específica. Agora, nessa de baixo, teremos a catálise ácida geral, então teremos apenas uma etapa, onde ocorrerá a protonação e a eliminação ao mesmo tempo. Chegando em catálise básica, é muito parecida com a catálise ácida. Mudando que um catalisador básico vai aumentar a velocidade de uma reação pela remoção de um próton, enquanto a catálise básica ela vai aumentar a velocidade da reação pela adição de um próton. Então essa é a única diferença. Basicamente o resto vai ser extremamente parecido. Veremos aqui também que existem dois tipos de catálise básica, a catálise básica específica e a catálise básica geral, extremamente idêntico ao processo ácido, só que a diferença é que na catálise básica específica o próton é completamente removido, enquanto na catálise básica ácida específica ele é adicionado. Então a única diferença é que ao invés de adição teremos uma remoção. Então, tirando essas diferenças, a catálise básica específica será diferente à catálise ácida específica, o mesmo mecanismo, só que com a remoção. A mesma coisa vale para a catálise básica geral. Como vimos na catálise ácida geral e na catálise ácida específica, a gente vai ter a catálise básica geral e a catálise básica específica. A diferença é que na catálise ácida geral específica, a gente vai ter uma doação do próton, enquanto na catálise básica específica a gente vai ter uma remoção do próton. Nessa reação aqui que temos, o H+ será removido da molécula através do íon OH-, e essa remoção vai deixar o oxigênio carregado negativamente. Essa carga negativa vai ser passada para o carbono através de uma dupla ligação. Quando ocorre essa dupla ligação, imediatamente o OH-, a hidroxila, será expulsa junto com o par de elétrons da ligação. Já na catálise básica geral, aqui embaixo, a gente vai ver a reação. Esse mecanismo todo vai ocorrer ao mesmo tempo. O que diferencia é que a gente está usando aqui um catalisador básico diferente do OH-, e assim a gente vai ter como resultado da reação a molécula que queríamos, o OHB e o OH-. Esse OH- vai atacar o hidrogênio do HB e através desse ataque do hidrogênio do HB vai formar água e a molécula de básica novamente. Aqui a gente vai ver a diferença da facilidade da eliminação do OH- no intermediário tetraédrico carregado negativamente e no intermediário tetraédrico neutro. No da esquerda a gente vai ver que o carregado negativamente, que os dois estão negativos.
Então essa ligação não está sendo é, fortalecida, ela está fraca, porque os dois estão carregados negativamente e os dois querem se livrar de elétrons. Enquanto no neutro, a gente vai ter o OH de cima, ele estará carregado positivamente, enquanto o de baixo está carregado negativamente. Isso faz com que? Com que ele passe por efeito indutivo, isso para o carbono, e o carbono ele vai fazer com que essa ligação fique mais fortalecida, ele vai puxar mais para ele o par de elétrons da ligação carbono-hidroxila do que puxa quando está carregado negativamente. Então vai ser bem mais fácil quebrar a ligação carbono-hidroxila quando os dois estão carregados negativamente do que quando o OH de cima ele está carregado positivamente.